Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma noite de encontro nessa quinta-feira, às 19 horas, como a gente já de costume tem se encontrado. Hoje a gente vai abordar um tema muito interessante, muito atual, pneumologia neste momento de pandemia. E eu tenho prazer enorme de, de ter como amigo, de ter como meu médico, de chamar doutor Rafael Faraco, meu amigo de faculdade, pneumologista, especialista pela Sociedade Brasileira de Pneumologia, responsável pelo serviço de pneumologia do Hospital São Camilo e da Rede Dor São Luís, no Anália Franco. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado, Israel. Eu que agradeço a oportunidade, é uma honra estar aqui junto com o Israel, esclarecer nossos amigos aí, né? Israel, a gente formou junto em Santos, na Faculdade de Ciências Médicas de Santos, e a gente tem uma amizade muito grande aí, né, Israel? Te agradeço pelo convite. Espero a gente agregar informação aí para os nossos amigos aí que estão nos vendo. Verdade. Como é que tá o som aí? Tá ouvindo, Tá Israel? bom, O tá áudio ótimo, Rafael. tá Tá ótimo, ótimo, perfeito, perfeito. perfeito. Eu me lembro que desde a época da faculdade, você já falava em pneumologia. E, e era uma especialidade assim que todo mundo pensava em ginecologia, cardiologia e tal, e você sempre foi muito afeito e sempre gostou muito da pneumologia. E Na hoje é um grande verdade, médico, uma referência aqui em São Paulo em pneumologia. Parabéns, Rafael. obrigado, Israel. Na verdade, a pneumo, cara, eu comecei a gostar de pneumologia no quarto ano, né? Que a gente entra em contato com as especialidades, né? E aí a pneumologia me encantou no quarto ano e depois eu fiz residência de clínica médica, né? Porque para você fazer pneumologia você precisa de pré-requisito em clínica médica, então eu fiz a residência de clínica médica, mas já sabendo que eu ia fazer pneumologia. Porque a gente percebe que uma grande parte, às vezes, dos colegas que vão para a residência de clínica, eles sabem que eles gostam da parte clínica, mas ainda não se definiu, né? E acaba depois, na residência de clínica, definindo uma área e aí começa depois na área específica. Mas eu, antes de terminar a faculdade, já tinha definido mesmo a pneumologia. E a maioria estava pensando na cardiologia, né, na cirurgia plástica, né, pneumo aí são poucos. Agora, com essa questão de Covid, né, que o pessoal às vezes acaba lembrando do pneumo, né, mas pneumos são poucos realmente. Verdade. Parabéns aí pelo trabalho que vocês têm desempenhado, Obrigado, senhor. principalmente nesse momento aí. Legal. Rafael, fala um pouquinho para a gente aí. Se nós olharmos hoje, 2020, meio do ano de 2020, e há um ano atrás, né? Nem isso, né? Poucos meses atrás, muitas coisas mudaram, né? E muitas novidades aí na área da pneumologia, né? Principalmente nesse Sim. momento. Fala um pouquinho para a gente disso. Na verdade, mudou muito, né? O que a gente percebe, ano passado, nesse momento, como você falou, alguns meses, né? Final de 2019, a gente da pneumologia, a gente via apenas, a gente via as doenças respiratórias mais prevalentes, como asma, DPOC, que é o enfisema pulmonar, embolia pulmonar, né? E hoje a gente percebe que isso a gente quase não está vendo mais, porque hoje 90% dos pacientes internados são pacientes portadores de Covid realmente, né? Então mudou as doenças que estão internando, né, as internações para pneumologia. Hoje o hospital aí é 80% em alguns casos pacientes com Covid. Mudou a forma de abordagem também do médico, né? Porque hoje você como médico na linha de frente, você está lidando com uma doença
de fácil contágio, né? Então você trabalha com cautela, você trabalha com receio de contaminação, não só por você, mas principalmente pelos seus familiares, seu filho, sua esposa, né? Lidando com uma doença pouco conhecida, ou quase nada conhecida, né? E que a gente aprende um dia após o outro. Então, o que a gente conversa hoje, que até então é tido como uma verdade, né? Pode ser que daqui uma semana ou amanhã isso já não se faz mais, né? E o que a gente conversa hoje que não se utiliza, pode ser que daqui uma semana já é comprovadamente cientificamente que dá para você utilizar e tenha sucesso, né? Então as coisas mudam muito rápido. Eu costumo falar o seguinte, hoje a quantidade de artigos científicos de Covid, né, de coronavírus, ele aumenta assim exponencial. Se você for pesquisar a quantidade, assim, centenas de artigos por dia, às vezes, sendo publicados, né? Então a publicação é muito, o volume da publicação é totalmente voltada, né, para a questão do Covid. A conexão do Rafael tá com um probleminha. Deu Conexão. uma falhinha. Você estava falando que a grande maioria das publicações hoje das grandes revistas, né, dos jornais médicos e revistas, a maioria são voltadas para o Covid, né? E A tem maioria pro um Covid. senão nisso. E tem um senão, né, Rafael? Porque a gente, quando vê uma publicação de um trabalho, você vai ver que o número de anos foram 5 anos, né, de tratamento. Tal. Exatamente. Hoje a gente não tem isso, né? Você vê aqui são 3 meses que fulano usou tal Exatamente. droga, ciclano usou outra droga, né? A gente tem muita coisa sendo publicada, mas ainda é tudo muito inconsistente, né? Exatamente. O que eu costumo falar, Israel, é que assim, pela ânsia também da medicina, da ciência, né, em ajustar alguma medicação específica, as publicações são muito rápidas, né? Então eu costumo usar um jargão que hoje está trocando pneu com o carro andando, né? Então assim, a publicação é muito dinâmica, né? Realmente pela ansiedade mesmo, pela ânsia de descobrir um tratamento específico, um tratamento eficaz, uma vacina que saia rápido, né? Então isso é muito rápido, né? Então a ciência, e a gente percebe uma situação interessante que hoje nas áreas médicas, né, está tendo uma interligação, uma intersecção muito importante que até então não tinha tanto, né? Porque hoje, independente da especialidade, se é especialidade de clínico, se é pneumo, se é cardio ou se é cirurgião, está todo mundo voltado para o Covid. Todo mundo. Então Você a gente hoje, conversa, o hospital está né? voltado para isso, né? As Exatamente. clínicas, os ambulatórios, tudo para isso, né? E aí você conversa com um colega, às vezes, que fazia anos que não fazia uma área clínica, né? Estava só na área cirúrgica, ele vem conversar, às vezes, com você de algum artigo que foi publicado, que ele já leu. Então, é uma situação que a gente está vendo na medicina, uma situação única aí, né? Que dificilmente, espero que a gente não passe por isso novamente, mas é assim, uma situação realmente única, né? Isso traz um conhecimento importante e cada dia a gente vai amadurecendo e vendo coisas novas aí, né? Tá. Agora vamos entrar um pouquinho dentro do hospital, né? Da nossa área, onde a gente faz clínica, faz consultório, mas Sim. também eu estou dentro da UTI, com os exames, você, né, nas enfermarias, na UTI. O que você tem visto? Quem são esses pacientes mais graves? São só os idosos mesmo? São só os hipertensos, os diabéticos descontrolados, os cardiopatas ou não? Há também um outro perfil aí dentro? Você sabe que essa doença ela é muito heterogênea a manifestação, né? Então a gente percebe pacientes que são assintomáticos, ou seja, que não tem sintomas algum, né? E a grande maioria, talvez. A grande maioria. Ou que tem algum sintoma muito leve, como se fosse um resfriado, né? Um nariz escorrendo, uma dor de cabeça que dura 1, 2 dias e aquilo resolve. E tem pacientes realmente muito graves, né? Que internam
outros que internam precisam ir para UTI, outros que vão para UTI precisam de intubação, de ventilação mecânica. Você não, a gente vê muitos pacientes, quando a gente vai ler os artigos, fala que uma grande parte desses pacientes realmente são pacientes com comorbidades, hipertensos, paciente diabético, paciente obeso, paciente com doença pulmonar. Isso acontece realmente, né? Acontece, muitos pacientes têm essas comorbidades, mas a gente tem visto também muitos pacientes, pacientes jovens, tá? Sem comorbidades, que chegam grave no hospital. E outros que chegam não tão grave, mas evolui de uma forma muito rápida com uma gravidade, né? Então, às vezes as pessoas falam, eu não preciso me cuidar, não vou me cuidar tanto porque eu sou jovem, eu sou saudável, né? Pelo meu histórico de atleta, né? Então eu não vou me cuidar tanto. Então, quem pensa dessa forma, aí que tem um risco realmente de complicação. Então, é uma doença realmente que não dá para você desprezar, achar que não vai acontecer porque você é jovem e saudável. Infelizmente, a gente vê muitas pessoas jovens, saudáveis, graves, né? Isso não é infrequente, tá? Felizmente, a maioria dos pacientes jovens, saudáveis, eles não têm necessidade de uma internação ou não tem necessidade de uma UTI. Mas a gente percebe, sim, que não é uma doença exclusiva de pessoas idosas e com doenças crônicas, né? Então, isso não acontece. E você atribui isso ao quê? A esses jovens também tendo que ser internados? Eu tenho visto também, hoje mesmo no hospital, eu fiz uns 3, 4 ecos no andar e na UTI de pacientes jovens, todos jovens eu fiz, sim, com Covid. Estavam bem, estavam internados com catéter de O2, mas eram jovens, todos. Você atribui isso ao quê? A genética, enfim, a uma predisposição? Exatamente. É uma doença que a gente percebe que, a partir do momento que o vírus entra no organismo, o desfecho que vai, as complicações que podem acontecer, isso, na maioria das vezes, tem relação com a parte genética realmente, né? Por que o fulano ele ficou doente e eu tive contato com a pessoa e não tive nada, né? Então, sem dúvida, tem a ver, isso eu acredito, com a carga viral realmente que a pessoa adquire, né? Mais uma predisposição daquela pessoa, mais uma questão da imunidade, né? Capacidade de lidar com o vírus, né? De ter uma reação contra o vírus, né? Então isso é muito individual, muito inespecífico. Por isso que não dá para você realmente relaxar, né? Porque você não sabe se você vai, se você tiver contato com alguém doente, você manifestar a doença, que magnitude que pode ser. Né? Então, como a gente não sabe essa questão da magnitude, pode ser desde um assintomático como um quadro extremamente grave, ou inclusive evoluir a óbito, né? O mais importante é precaução realmente, tá? Isso é o mais importante. Só para vocês terem uma ideia, falando só de pacientes que complicam, nós tivemos vários pacientes em consultório, né? Com 90, 89, 95 anos, com Covid positivo, tratou em casa. Eu recebi agora há pouco um exame de uma paciente minha, de 88 anos, que ela veio de São Vicente para passar em consulta na terça-feira, Covid positivo. A paciente está ótima, tá? Ela estava com um pouquinho de... Eu falei com o filho hoje à tarde, ela estava com um pouquinho de tosse, uma tosse seca, mas assim, sem desconforto respiratório nenhum, paciente muito bem, né? Então, isso não quer de idade e comorbidades, não vai ditar regra de evolução. Isso é o mais importante, tá? O que a gente sabe é que aqueles pacientes que são portadores de hipertensão, de diabetes, de doenças pulmonares, eu já disse isso aqui em outras lives, eles têm a probabilidade de evoluir de uma forma mais desfavorável. Mas isso não quer dizer, de maneira alguma, que o jovem saudável não possa evoluir também de uma forma desfavorável. Então, é o que você acabou de falar, Rafael. Precaução. Não pegue. Procure não pegar. Procure não pegar. Porque a gente não sabe. Você não tem um alvará que você vai evoluir de uma forma branda ou de uma forma mais grave. Exatamente. E não é legal você ficar num quarto de UTI, sem comunicar com a família, num local
isolado. Isso não é legal. E ali é aquela tensão, sem saber como que vai ser o seu desfecho. Você está adentrando um Exatamente. caminho e não sabe se esse caminho vai ter uma saída adequada ou não. Então é Exatamente. precaver, precaver. Exatamente. Eu acho que Realmente. a ideia realmente é a prevenção, né? Prevenção sempre, porque além de ser uma doença, como a gente falou no início, uma doença desconhecida, né? É uma doença solitária, né? Porque as pessoas que internam, né? Só para quem está nos vendo aí ter uma ideia, como é que funciona quando um paciente com Covid interno, né? Se esse paciente ficar 2 meses internado, ele vai ficar 2 meses sem contato algum com a família, contato físico, tá? E como é que é passado esse boletim médico? Esse boletim médico, ele é passado pelo médico, né, para um familiar, né? Por quê? Porque essas pessoas, se eles vierem no hospital, eles têm risco de se contaminarem, né? O hospital é um ambiente, lógico, muito contaminado. Então, é uma doença difícil pode ter uma evolução rápida em alguns casos, e é uma doença solitária por isso, tá? Então, eu acho que o mais importante assim, é não subestimar, né? Então, uma coisa importante que eu ouço todos os dias no consultório, todos os dias no ambulatório, isso assim, 50% das pessoas me perguntam, até mesmo é importante a gente conversar para esclarecer. Doutor, mas isso que a gente vê na TV é isso mesmo? É tudo isso mesmo que está acontecendo? Né? Então, muitos eles querem tirar dúvida porque muitos acham que isso é a mídia que está propagando, que não é nada disso, né? Mas dá para a gente falar com posse realmente que a quantidade de pacientes internados, isso nos 2 hospitais que eu trabalho, a quantidade é muito grande, né? E de um ponto positivo aí, se a gente compara, pelo menos em um hospital que eu trabalho, há 2 semanas atrás teve uma queda, tá? Mas uma queda não significa que o hospital está vazio. Essa queda significa que ainda está na casa das centenas de pacientes internados, tá? Então é Perfeito. uma quantidade muito grande, né? É. Então a quantidade é muito grande realmente. E alertar os nossos ouvintes que o relaxamento dessa quarentena governamental, estadual, municipal, não quer dizer que o vírus sumiu, né? Então, Exatamente. porque às vezes eu ouço meus pacientes falar, não, agora está tranquilo, doutor. Não, não está tranquilo. Não Não está está tranquilo. tranquilo. Você tem que continuar lavando suas mãos, usando sua máscara, porque assim, pandemia, duas formas para ela, ou você pega e fica imune, ou encontra uma vacina. Encontra uma Porque vacina. Exato. não vai sumir o vírus. Então, mesmo havendo relaxamento, abertura parcial das lojas, dos shoppings, essas coisas, evitem locais de aglomeração, higienize as mãos, use álcool, use sua máscara. Então, as medidas continuam a mesma. Se você não pegou até agora, é porque você tem feito a coisa com qualidade. Exatamente. Porque a infectividade é alta. A infectividade é muito alta. Então, assim, essa questão do relaxamento, né, do comércio, em alguns locais que estão reabrindo, só se vocês olharem o histórico, tem muitos locais realmente que a pessoa achou que já tinha terminado a pandemia em alguns locais, teve um relaxamento muito importante e teve que ter lockdown na cidade, né? Isso está acontecendo. Então, É, quando... Oi? não, pode continuar. Então, quando acontece essa questão, olha, teve a abertura dos shoppings, né? Eu vi na TV hoje que parece que na próxima semana pode ser que o comércio em São Paulo, alguns restaurantes abram, né? Então, quando acontece isso, o cuidado precisa ser redobrado. Eu não digo nem que assim precisa continuar com os Redobrado. cuidados, precisa ser redobrado. Por quê? Porque você vai precisar continuar usando máscara, álcool gel, manter uma distância de 1,5 m, 2 metros de outra pessoa, tá? Então, esses cuidados, isso eu acho que para ter um relaxamento e voltar ao que era o normal antes, eu acredito que isso não é para esse ano, não sei se vai ser para o ano que vem, né? Então, já que as pessoas precisam voltar a trabalhar, né? Por isso que está abrindo o comércio,
tem a necessidade econômica, lógico, né? Mas esses cuidados, isso vai precisar ter que dar sequência, né? Não vai poder parar de utilizar máscara de forma alguma. Eu costumo falar que a gente vai ter que começar a lidar com esse novo normal, né? Porque não dá também para você ficar numa quarentena na sua casa durante 6 meses, 7 meses fechado sem ter contato com ninguém, né? Eu acho que vai precisar voltar a um contato, mas com segurança, mantendo um distanciamento. Aquilo que a gente brasileiro tem essa amizade, né, de cumprimentar com um beijinho, com aperto de mão, com abraço. Isso acho que um bom tempo vai ficar sem acontecer, né? Porque o risco de transmissão, mesmo com máscara, se a pessoa estiver contaminada, você abraçar, um aperto de mão, você tem um risco de se contaminar, de se infectar, né? Então, isso um longo período, isso é muito difícil, né? Porque mudanças de hábitos, né? Imagina uma pessoa, você chega com uma pessoa, vamos falar de extremo de idade, né? Com 80 anos, fala, olha, você vai na casa do seu filho, mas você não vai poder cumprimentar o seu filho, vai estar o seu neto lá, você não vai poder abraçar seu neto, você não vai poder pegar no colo. Então, assim, é uma situação que vai ter que ter uma consciência geral, né, para não piorar, para não aumentar os casos, né, para ficar só numa fase de decréscimo realmente dos casos, né. Isso é super importante. E o que a gente tem visto é que, como se você jogasse uma pedra numa lagoa, né? Sim. A pedra seria aqui São Paulo. A gente percebe que ela está expandindo aí para o interior, né? Está chegando, né, no interior, ultrapassando, você vê Mato Grosso e outros locais também. Então, fiquemos atentos que agora ela está adentrando ainda. Há uma diminuição realmente, como você disse, uma diminuição dos casos, isso é fato. Tanto é que aqui o hospital de campanha do Pacaembu, do Anhembi, serão desativados. Isso é um bom sinal. Isso é um sinal que fizemos a lição de casa, mas não baixemos a guarda de maneira alguma. Exato. A preocupação, Israel, a preocupação, isso você me falou, que começou em São Paulo, exatamente foi isso. A gente percebe que começou em São Paulo, né? Começou na classe A, na classe B, depois foi descendo e aí agora está expandindo para o interior, seja interior de São Paulo ou outros estados também. Estados. Né? Fala uma coisa para mim. E aquele paciente que teve Covid, que ficou internado, primeiro cenário, ficou internado, ele volta para casa. Como que deve ser o comportamento dele dentro de casa? Olha, a primeira coisa, né, um paciente, o que a gente orienta, tá? O paciente que teve internado ou o paciente que você acompanhou no ambulatório, no consultório com diagnóstico de Covid. Ele precisa manter 90% desses pacientes com 14 dias, né, de quarentena, de distanciamento de família, já basta. Só que a gente sabe que tem 10% desses pacientes que pode transmitir o vírus por mais de 3 semanas, né? Então, assim, o que eu tenho orientado, a gente tem orientado para os nossos pacientes internados? 21 dias de afastamento pós início dos sintomas dos pacientes internados. Para pecar por excesso, para complementar aqueles 10% que pode transmitir até 21 dias. Tá. Paciente de ambulatório, de consultório, geralmente eles são menos sintomáticos. Então, 14 dias de afastamento, na maioria das vezes, com 14 dias de início de sintomas, o paciente está muito bem. Então, dificilmente pode ser que ele esteja com aquela tosse intensa, igual estava anteriormente, né? Então, de um modo geral, teve alta 21 dias de afastamento desde o início dos sintomas. Chegou em casa, se puder ficar num quarto separado, ótimo. Se puder ter o seu talher separado, o seu copo, o seu garfo, seu prato, isso é fundamental. Melhor ainda, se puder utilizar só um banheiro, isso é fundamental. Porém, isso não é uma realidade nossa no Brasil, né? Então, dificilmente falo, olha, você vai para sua casa, você vai ficar num quarto separado. Doutor, mas minha casa só tem um quarto. Dorme todo mundo junto, né?
Então, o ideal seria isso, se ficasse afastado da família, pelo menos de 14 a 21 dias, tomando esses cuidados. Se eventualmente mora em algum local que o quarto que ele dorme mais pessoas, não tem outro cômodo na casa, tudo isso, precisa ficar todo mundo de máscara, né? Mesmo esse paciente, se eventualmente ele está no seu quarto, ele está dormindo no seu quarto separado, ele precisa ir até a cozinha para pegar uma água, fazer alguma coisa desse tipo, a gente tem orientado sempre com máscara dentro de casa. Sempre com utilização de máscara. Sempre, sempre. Isso é importantíssimo e manter sempre esse distanciamento dos familiares, tá? Então, toda aquela orientação de máscara, de manter o seu cômodo, isso continua nesses pacientes pós-alta, tá? Uma situação importante, por que está aumentando, né? Tá aumentando muito, a gente percebe que começou na classe A, na classe B e está aumentando muito na periferia, né? A questão do Covid. Quando você atende um paciente no ambulatório e fala, olha, você vai precisar ficar afastado 14 dias, ou em alguns casos 21 dias, e algumas pessoas têm a opção de ficar em algum quarto separado, outros não têm. Então, quando fica todo mundo junto, a contaminação é muito grande, né? Isso é uma das causas. Tem colegas, inclusive, que trabalham no hospital de campanha, que conta pra gente o seguinte: hoje chega um paciente lá no hospital de campanha, amanhã chega mais 3 da família, né? Que dorme todo mundo junto. Então, assim, isso, infelizmente, essa realidade nossa, aumenta muito a propagação realmente do vírus, né? Tem um estudo de uma colega pneumologista da USP mostrando que alguns fatores influem, né? Não apenas a gotícula, mas o tempo de exposição que você tem com a pessoa que está infectada, né? Então, por isso que é importante essa orientação sua de, se possível, ficar isolado num quarto, né? Exatamente. Não contactuar com outros ou manter uma distância o máximo segura. Eu acho que assim, nesses 14 dias que você já está tendo o privilégio de estar em casa, exatamente, se puder ficar num quarto, fique num quarto. Se tiver que sair do quarto, só tem um banheiro, coloca máscara, higieniza a mão, talher individual, roupa de cama individual, toalha de rosto, tudo individual, né? Tudo individual. E se o banheiro for único, além de ter toalha individual, toalha de rosto, tudo isso, lembrar sempre de higienizar o banheiro. Quando eu falo higienizar o banheiro, é higienizar o vaso sanitário, higienizar a pia, inclusive higienizar a maçaneta do banheiro, né? Isso as pessoas precisam lembrar, né? Porque senão isso é um risco de contaminação. Outra pessoa entra no banheiro, pegou na maçaneta, coçou o olho, coçou o nariz, colocou a mão na boca, o risco de se infectar é grande, né? Rafael, tô com sintomas. Tô tossindo, tô achando que eu estou com sintomas. Vou fazer um teste para eu saber. Vou fazer um teste sorológico. Bom, primeiro vamos falar um pouquinho do teste, né? Do teste. Se você tem sintomas, você pode me corrigir. Se você está sintomático, o padrão ouro de teste é o PCR, o suave nasal. Colhe das duas narinas e manda para análise. Que aí você está vendo o bichinho, o antígeno. Exatamente, exatamente. Esse é o padrão ouro. O padrão ouro. Esse é o Ideal padrão. fazer isso após o 3º dia de sintomas, né, doutor Rafael? Exato. É assim, o paciente chegou para você, doutor, eu estou com tosse, eu estou com febre, eu estou com dor de cabeça. Começou quando isso? Começou hoje de manhã. Eu dormi bem, acordei desse jeito. Eu vim para fazer o teste. Não adianta fazer o teste hoje, né? O ideal é exatamente isso, a partir do 3º dia de sintomas. E a sensibilidade, ou seja, a chance de o teste, vamos dizer assim, pegar o vírus, né? É no 5º dia de sintomas, né? E mesmo sendo, é importante as pessoas terem ciência disso, que mesmo sendo um teste padrão ouro, ele não é um teste 100%. Só para vocês terem uma ideia, tem pessoas que internam com a gente, que tem um quadro clínico muito compatível, muito sugestivo de Covid,
uma tomografia de tórax extremamente compatível, que você quase jura por Deus que é Covid realmente, só pelos exames de imagem. Esse paciente faz um teste de PCR no 5º dia de sintomas, no 7º, 8º dia de sintomas, vem negativo o teste. Não é porque veio negativo que esse paciente não tem. Já aconteceu da gente repetir esse teste 2, 3 vezes e na terceira vez vem positivo. Tem um hospital que eu trabalho que na 4ª vez o teste veio positivo, as 3 primeiras vezes negativo, né? Então, assim, é importante a gente perceber que apesar de ser um teste que é um padrão ouro, ele pode dar o falso negativo, né? E o falso negativo, a pessoa tem a doença, mas o teste não demonstrou, não veio positivo. Então, é uma situação extremamente importante, já aconteceu de pessoas que passam no consultório, não tem necessidade, depois que os sintomas forem embora, de repetir o PCR, o exame, né? Porque quando a gente fala no swab, né, só para as pessoas entenderem, é igual o doutor Israel falou, é um cotonetezinho, né, que coloca no nariz, tira aquela secreção e manda para análise. Se você repetir o exame depois lá na frente, né, não tem tanta necessidade. Porque às vezes tem pessoas que depois de 3, 4 semanas, esse exame ele continua positivo. O fato desse exame continuar positivo não significa que a pessoa tenha doença e está transmitindo. Seria, vamos dizer assim, entre aspas, o esqueleto do vírus que está lá, o RNA do vírus que está lá, e ainda vem positivo, mas não é o vírus vivo que está transmitindo. Então não tem necessidade de repetir o exame, para ver se está curado ou não. Tá? Então, para deixar claro, padrão ouro para diagnóstico de COVID. Cotonete no nariz, PCR, suave. Cotonete, suave PCR. nasal. Ok, Isso perfeito. Ideal, 5º dia, 3º ao 5º dia. Passada essa fase, nós temos outros métodos. Nós temos o método que é a sorologia, que é dosar os anticorpos. Só que os anticorpos, eles levam alguns dias para começarem a ser produzidos, né? Primeiro começa o IgM, depois o IgG. O ápice deles, da produção de IgM, é 10, 12 dias. Então, essa dosagem é importante numa fase mais tardia da doença, né? Num outro momento da doença. Então, as pessoas têm que entender isso. Não é, eu quero fazer esse, eu quero fazer aquele. Não. O ideal é que se você tenha uma orientação do seu médico, quando e qual o período, e qual o melhor teste a ser solicitado. Exatamente. Rafael, fala um pouquinho para mim dos tratamentos. Eu acho que as pessoas têm dúvida quanto a isso daí. Eu fui na farmácia, fiz o teste, deu positivo, eu começo a tomar cloroquina, eu tomo anita, eu tomo corticoide. O que você me diz sobre isso? Olha, vamos pensar de uma outra forma. Imagine há um ano atrás, quando a gente tem uma gripe, um resfriado, o nariz está escorrendo, um pouquinho de dor de cabeça e eu tive febre. No primeiro dia de sintomas, o que você vai utilizar? Novalgina, que é dipirona, paracetamol para melhorar os sintomas. No Covid, o que muda? Não muda absolutamente nada. Continua a mesma coisa nesses pacientes com sintomas de gripe, de resfriado. Sintomático. No 85% dos casos, eles vão se resolver espontaneamente, encerrou o assunto. 15% desses pacientes que precisarão de internação. Esses pacientes, qual que é a medicação específica para tratar o coronavírus? Infelizmente, não tem uma medicação específica. Mas eu ouvi dizer que as pessoas estão utilizando cloroquina, ivermectina. Isso funciona? Hoje não dá para a gente falar se isso funciona ou não funciona. Por quê? Porque não deu tempo ainda de ter um estudo que falasse da eficácia dessa medicação ou que a medicação não funcionasse. Então, hoje a gente não se sabe se essas medicações funcionam ou não. Quando tem uma medicação que a gente não sabe se funciona ou não, é sempre pesando o risco, realmente, o benefício da medicação. Então, eu comecei com sintomas gripais, eu não vou tomar de forma alguma cloroquina. Por quê? Porque o risco de complicação, de ter um risco, aí você pode falar melhor do que eu, cardiovascular é muito grande, tá?
Então, hoje, não existe uma medicação específica para tratar o Covid, infelizmente. Tá? O que, que a gente percebe que muda muito a história eu vou falar um pouquinho do corticoide lá na frente. O que, que a gente percebe que muda muito a história do paciente grave, que precisou, infelizmente, de uma internação, que precisou de leito de UTI, que precisou de uma intubação. O que muda muito é você ter uma UTI boa, uma UTI que consiga dar um suporte para esse paciente, para manter esse paciente vivo enquanto o organismo começa a se recuperar e combater o vírus. Isso realmente é a grande diferença hoje no paciente grave, que é a média de 5% dos pacientes com Covid. Isso é o que muda, é o que define a evolução no paciente boa ou não, é ter um suporte clínico específico, tá? Isso é fundamental. Medicação específica ainda não tem. É claro, quando o paciente interna, ele está muito inflamado, ele pode, pelo vírus, ele pode fazer uma infecção bacteriana em cima daquela pneumonia viral. Então a gente deixa com antibiótico para tratar uma complicação do vírus. A gente deixa com corticóide em alguns pacientes acima de 7, 8 dias de sintomas. Paciente que tem uma pneumonia realmente, que tem um pulmão que está machucado pelo vírus. Isso quer dizer o seguinte, se você começar com tosse, com febre naquele primeiro, segundo dia, jamais ir na farmácia comprar corticóide e tomar. Por quê? Porque a gente sabe que nos primeiros dias de sintomas, o corticóide ele pode piorar muito seu quadro. Então, quem vai indicar o corticóide para você é o seu médico, é a pessoa que te acompanha. E se você eventualmente precisar internar, a partir do 7º dia de sintomas, aí sim o seu médico vai avaliar se tem indicação realmente de corticóide ou não. Então, é importante as pessoas terem ciência disso, porque fala muito na mídia essa questão de uso de corticóide. Não existe tomar corticóide profilático para Covid, isso não existe, tá? Corticóide tem complicações seríssimas, né? Seríssimas. Então, assim, quem vai indicar o corticóide ou não é o seu médico realmente, tá? Então, infelizmente, essa medicação específica para Covid não tem, né? E a gente percebeu que cloroquina no ambiente hospitalar, em alguns casos tiveram efeitos colaterais, complicações importantes. Mas às vezes as pessoas vão falar o seguinte, doutor, mas eu fiquei internado, eu tomei a cloroquina e eu fiquei bem. Por que não pode utilizar a cloroquina? Na verdade, ainda a gente não dá para falar com certeza se ficou bem pela cloroquina ou por uma evolução natural de doença que com cloroquina ou sem ia ficar bem do mesmo jeito, né? Então não dá para saber realmente. Tem hoje no mundo, aqui no país, muitos protocolos, né? Tem locais que estão usando, e o Conselho Federal de Medicina liberou o uso, né? Então, o uso da cloroquina com a azitromicina, enfim. O que isso significa? Significa que são medidas heróicas, que você disse, pesados o risco e benefício. Olha, doutor Israel, acho que esse paciente meu X deve tomar cloroquina e azitromicina, tá? Dou para ele, pode ser que ele melhore e tal. A mesma coisa com corticoide, enfim, o seu médico deve saber disso daí. Exatamente. A mensagem que você está passando muito bem não se automedique. Não vá na farmácia e compre corticoide, não vá na farmácia e compre azitromicina, não vá na farmácia e compre cloroquina ou ivermectina, enfim. Então, exatamente. É uma doença, como você disse no início, a gente conhece muito pouco, né? As medidas que estão sendo tomadas aqui no mundo são medidas heróicas na tentativa de conter o vírus e conter os malefícios desse vírus. Exatamente. Então, tem aquele grupo de pacientes que tomou cloroquina e foi ótimo, tem aqueles que não tomaram e também evoluíram bem. Cada caso é um caso e o seu médico, a equipe médica estará habilitada e com certeza tratará da melhor forma. E essa questão a gente só vai conseguir responder, né, Israel, depois que tiver um estudo bem desenhado realmente, né? Quem está com Covid toma cloroquina, quem está com Covid não toma, e a gente vê o desfecho, se a pessoa que tomou cloroquina teve uma melhora ou não, mas isso é uma coisa um estudo que precisa ser muito bem desenhado. Tem alguns estudos que já vão sair realmente nos próximos dias aí, né?
E Mais tem um estudo alguns. grande, então tem um estudo grande que foi feito aqui nos hospitais em São Paulo, que dos pacientes que utilizaram cloroquina, né, ainda não saiu o resultado, que são vários hospitais aí, que vamos ver se tem algum resultado positivo ou não da medicação. Esperamos, Mas esperamos. esperamos. Mas assim, hoje medicação específica não tem. É um suporte clínico realmente para ter uma melhora. Mas isso, gente, só para vocês entenderem, tá? Isso a minoria dos pacientes que vão precisar de uma internação. A maioria dos pacientes ficam bem em casa como se fosse uma gripe, um resfriado conhecido aí do conhecimento da humanidade, né? Não muda muita coisa, mas infelizmente tem pacientes que pioram, que evoluem para complicações realmente. Rafael, e os nossos pacientes asmáticos e os nossos pacientes que têm enfisema pulmonar, né, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que cuidados, o que essas pessoas podem fazer para se prevenir, para diminuir o risco, vacinação, aumentar a higiene, o que você sugere? Primeira coisa, tá? É muito comum as pessoas perguntarem isso pra gente. Todo paciente com doença crônica, né, asma, DPOC, que é o enfisema pulmonar, a primeira coisa, nunca abandonar o seu tratamento de manutenção, sua medicação para controle, tá? É igual o hipertenso que acompanha com o doutor Israel, que está com a pressão bem controlada, é parar de tomar o remédio da pressão. Isso vai ter complicação. Então, assim, quem tem DPOC, quem tem asma, que não utiliza medicação, é importante acompanhar com o seu pneumologista, é importante acompanhar com o especialista para começar a tratar, para utilizar a medicação para controle, para reduzir risco de complicação da sua doença de base. Nesse momento de pandemia, é importantíssimo também fazer esse segmento, esse acompanhamento, porque a gente sabe que o paciente com asma que está controlado, o paciente com DPOC que está controlado, o risco de complicação, mesmo com Covid, é baixo. Agora, se esse paciente não tiver controlado, o risco de complicação é muito alto, tá? Por incrível que pareça, o que mudou do ano passado para agora, dos pacientes internados, a gente tem visto poucos pacientes com asma e poucos pacientes com DPOC, com enfisema internado por Covid. Por quê? Né? Por quê? Que isso é um dado interessante, a gente estava outro dia pensando o motivo disso, né? Acredito que muitas pessoas que não tratavam, não utilizavam medicação para controle da asma, começou a utilizar a medicação para controle, isso é um ponto muito positivo, tá? Eles tiveram ciência. No começo da pandemia, eu atendi muita gente no consultório que chegava e falava, doutor, olha, eu não estou sentindo absolutamente nada, mas eu vi que essa pandemia chegou no Brasil e eu sempre tive asma, só que eu nunca usei medicação. E eu vi que paciente com asma tem risco de complicação. Então, eles começaram a utilizar a medicação para controle, né? Então, muitos que não utilizavam estão tratando. O isolamento social, o isolamento domiciliar, as pessoas ficam menos expostas a outros tipos de vírus também, né? Que funciona como um gatilho para exacerbação. Tem muitas pessoas trabalhando em home office, né? E as pessoas que trabalham em home office têm menos contato com outras pessoas que poderiam estar gripadas, resfriadas, menos sujeito à variação de temperatura. Então, reduziu muito a internação de paciente com doença pulmonar crônica e também isso são os pontos positivos. O ponto negativo, o que é? A pessoa fica com medo, às vezes, de ir no pronto-socorro, né? Por questões óbvias de medo de ser contaminada, e acaba protelando a ida no pronto-socorro, acaba protelando a consulta com o especialista para controle da doença. E aí chega no pronto-socorro muito grave, né? Então, diminuiu sim as internações de paciente com asma e DPOC, porém, os que internam são pacientes mais graves, né? Isso a gente tem percebido realmente, tá? Então, você que... Agora, a mensagem Oi? Então, você que fazia tempo que tem asma, que tem DPLC e fazia tempo que não ia no seu pneumologista, por favor, procure o seu pneumologista. Se alguém quiser o telefone do Rafael, é só ligar lá na Kerville, a gente passa o telefone dele. E porque essa mensagem, isso que você falou é muito importante. Não é necessariamente que o asmático, que o DPLC, vai ter mais complicações, mas ele tem que estar controlado, né, Tem que da sua estar doença, controlado. medicado, né?
Exato. Independente, Israel, de pandemia ou não, todo paciente com doença crônica, né, precisa estar controlado. Então, a pessoa que tem asma, eu costumo brincar com os pacientes o seguinte, olha, quando a gente prescreve uma medicação para asma, o paciente pergunta, isso com toda razão, não estou tirando a razão deles, porque é um ambiente desconhecido que eles têm que tirar dúvida realmente, né? Então eles perguntam, eu vou usar essa medicação até quando? Eu costumo brincar o seguinte, olha, toda pessoa que tem asma é um casamento que não aceita divórcio com a medicação para asma. Vai ter que usar até pro resto da vida. Igual o hipertenso, vai ter que usar a medicação. Eu costumo brincar o seguinte, a pessoa não acorda, fala, minha pressão tá ótima hoje, tá 11/7, então não vou tomar meu remédio porque tá boa. Não, se tá 11/7 é porque tá tomando remédio e tá controlada. Pulmão é a mesma coisa, se você tá respirando bem é porque tá usando o seu remédio. Então tem que usar medicação para controle. E é muito comum as pessoas me falarem, mas eu uso minha medicação para controle. Quando eu falo medicação para controle, não é salbutamol, não é aerolin, não é berotec, tá? Isso não é medicação para controle. Isso é medicação para alívio, para tirar da crise. Quem estiver usando salbutamol, berotec, aerolin, precisa passar urgente com o seu pneumologista que não está controlado. Isso é o mais importante. Boa, muito bom. Rafael, estamos quase no final, faltam alguns minutos aí. Fala para mim se temos uma luzinha no fundo do túnel aí com a vacina. Oxford começou a testar, inclusive o Brasil faz parte dessa linha de teste. Eu acho que tem 6 ou 7 vacinas em fase 3 de testes, né? No mundo aí. O que você vislumbra aí para o nosso futuro próximo, esperamos? Eu acho que a questão da vacina tem muitas realmente na fase 3, né, Israel? Agora, não dá para a gente prever quando vai chegar, né? É muito baseado assim no achismo, né? No achismo e no otimismo, né? O otimista fala, olha, vamos ver se até o outubro, novembro chega, né? Eu procuro ficar no meio do termo aí, né? Do achismo mais do otimismo, mas eu acredito que vai ser no começo do ano que vem, viu? Vacina. Não sei se vai dar tempo de chegar uma vacina até o final do ano aqui, né? E se chegar essa vacina, cobertura vacinal, né? Até vacinar todo mundo, isso vai demorar muito tempo, né? Então, por isso que o mais importante é a precaução realmente, é a prevenção, né? Isso sempre, né? Sempre. Uma coisa, viu, Israel? Não sei se dá tempo. Muitos perguntaram aqui que eu estou lendo, é que às vezes a gente está conversando e acaba não lendo tudo. Questão da imunidade. Bom, eu já tive, será que eu posso ter de novo? Isso ainda não dá para a gente saber, tá? Se a imunidade é duradoura, se não é duradoura, porque é uma doença muito recente, né? Então não dá para ter certeza realmente. Tem até alguns estudos mostrando aí sobre reinfecção, né? Que Exato. você ter IgG positivo, que é a memória, né? Que é um anticorpo de memória, não necessariamente te protege. Já visto o vírus da gripe, né? Exatamente. Que é muito mutável, né? Todo Exato. ano a gente tem que tomar a vacina da gripe. Por quê? Porque aquele vírus do ano passado, ele se modificou e é um outro vírus agora. É outro vírus. Então a gente tem que ficar atento a isso. Rafael, fala um pouquinho, algumas perguntas aí também. E agora com essa reabertura das escolas aí em Olha lá meu setembro? telefone, ó. Ana Luísa até deixou meu telefone ali, ó. Olha lá. Ótimo. O que você acha? Quais são os cuidados aí que, por exemplo, eu que tenho criança pequena, você que tem criança pequena, o que nós vamos ter que fazer com essa criançada? E o que eu acho dessa questão das escolas é o seguinte: quando você tem uma reabertura de faculdade, é diferente. Porque a faculdade, a pessoa já é adulto, e você fala para manter um distanciamento, eles vão manter um distanciamento e todas as precauções. Agora, imagina uma criança de 3, 4 anos, né, que volta para a escola e você fala assim, olha, você vai ter que ficar máscara, você não vai poder abraçar e beijar seu coleguinha. Então, assim, aquele lápis do seu coleguinha que você pega e põe na boca também, isso não pode fazer mais, isso é inviável. Né? Falar para a Lise, 3 anos de idade. Né? Fala para ela, olha, não vai. Você vai na escola, mas você não chega perto de ninguém. Não vai. A primeira coisa, ela vai abraçar um coleguinha dela e vai dar um beijinho. Não tem jeito. Então, eu acho que reabertura de escolas, né,
dependendo da idade, eu acho que é muito precoce. A gente sabe que uma forma de disseminação de doença, qualquer doença, né? Principalmente doença via respiratória, escola é um meio de disseminação muito importante, né? Já visto as epidemias que tiveram de sarampo, né? Sarampo, coqueluche, rubéola, né? Tudo é o começo na escola, né? Então, a reabertura de escola eu acho que é muito, muito, muito precoce, né? Quando eu falo escola, é escola infantil, tá, gente? E faculdade, tomar todos os cuidados, porque a gente está lidando com adulto, né? As medidas terão que ser mais severas aí, né, de distanciamento, enfim, todo local em que há aglomeração de pessoas é um prato cheio aí para contaminação, né? Eu queria mandar um abraço Exato. para o doutor Pérez, lá de Santa Cruz, que está assistindo. Doutor Pérez, um grande amigo e fantástico Legal. médico. Rafael, o que você gostaria de deixar de mensagem aí para os nossos amigos que estão assistindo, os nossos pacientes, reforçar alguma coisa que você já falou, enfim. Eu vi que tiveram várias perguntas, né? Infelizmente não dá para a gente responder aqui enquanto a gente está conversando, falando, mas se quiser depois, manda pro Instagram da Kerville ou pro meu, a gente responde. Aí, o importante é responder, tirar as dúvidas, tá, gente? Porque assim, nesse momento é tudo novo, além da população, é novo pro médico realmente, né? Então é importante tirar as dúvidas. Eu vi uma pergunta que me perguntaram, bom, doutor, por que está tendo muita pneumonia agora com Covid? E, na verdade, a pneumonia é uma complicação do Covid, tá? Quando a gente fala que tem uma doença como uma pneumonia pelo Covid, é que o Covid não está limitado só a essa parte alta, levando ao resfriado, não é só isso. Ele desceu e acabou inflamando o pulmão. Então, às vezes as pessoas perguntam, pô, doutor, mas agora eu estou com pneumonia, não era Covid? Não, quando a gente fala Covid, é uma doença respiratória. E essa doença respiratória cometeu o pulmão, levando a uma pneumonia pelo Covid realmente, tá? Pelo coronavírus. Então é a mesma coisa, tá? É uma Mas não são complicação, né, todos, é uma Rafael? complicação. Não são todas as pessoas que vão ter pneumonia. Isso é média de 15% das pessoas pode ter uma pneumonia realmente, tá? Mas tiveram muitas perguntas, me perguntaram até aqui que eu vi a questão da embolia pulmonar, do TEP, né? O que a gente percebe que o COVID, ele aumenta o risco, né? O coronavírus, ele aumenta o risco de ter complicações tromboembólicas, ou seja, aumenta o risco de trombose, aumenta o risco de embolia pulmonar, tá? Isso já é fato. Ontem no hospital, eu avaliei 5 pacientes que internou com COVID e os 5 tiveram embolia pulmonar. Já tivemos casos também, o Rodrigo está vendo aqui a gente, o paciente internou com TEP, com embolia pulmonar, e assintomático, sem sinais de infecção respiratória, e depois, quando a gente colheu o PCR do nariz, o suave, realmente da nasofaringe, veio positivo. Então, possivelmente o que motivou a embolia foi o COVID, tá? Então, assim, é uma doença, é um vírus que leva a complicações, uma inflamação no organismo como um todo, né? E cada pessoa vai ter o seu tipo, vai desenvolver suas complicações. A maioria não desenvolve, mas algumas pessoas podem ter complicações realmente, de acordo com a imunidade, de acordo com a carga viral, tudo isso. É uma cascata inflamatória, né? Ele é Uma cascata inflamatória. uma tempestade inflamatória ele causa, né? E quando você é um Exatamente. paciente inflamado ou está, a probabilidade de você fazer trombos é muito maior. Por isso que temos usado rotineiramente nos pacientes da UTI anticoagulante, né? Para tentar Anticoagulante. E muitos, evitar. exato. E muitos estão indo embora com anticoagulante em alguns casos, tá? Isso não quer dizer, tá? Porque já me perguntaram, doutor, então quer dizer que o anticoagulante trata o Covid? Não, o anticoagulante não é para tratar o Covid. É para tratar uma complicação, em alguns casos, a complicação que Prevenir é ou a tratar, trombose né? e embolia. Exatamente, tá? Então, isso é uma das complicações. Rafael, pacientes que tiveram Covid, rapidinho, a gente tem 1 minuto e 50. Uhum. Esses familiares, porque eu tenho visto no hospital pessoas com cefaleia, com sintomas nenhum positivos, isso lá, funcionários, colaboradores e tal, e a gente deve dosar algum anticorpo nesses pacientes ou não? Fazer Paciente com sorologia, sintoma. familiar assintomático. Eu tive Então, Covid,
sugere dosar nos meus familiares ou não? Sabe o que acontece? Esses pacientes que tiveram Covid, as pessoas já chegam no consultório, no ambulatório, pedindo a sorologia para ver realmente se teve, né? O Covid para eles ficarem mais tranquilos. Eu tenho pedido em alguns casos, tá? Não é obrigação, mas eu tenho pedido em alguns casos, inclusive para a pessoa, lógico, ficar mais tranquila realmente se já está imune ou não, né? E eu tenho percebido o seguinte, que é muito comum, às vezes, a pessoa que teve Covid e a pessoa que convivem junto faz o teste, a sorologia vem positiva, ou seja, já tem os anticorpos, mas a pessoa não teve sintoma algum, tá? Isso é muito, muito, muito comum. Tenho percebido muito na prática. Por isso que quando a gente olha na TV, olha na mídia, olha a incidência de coronavírus no Brasil já chegou a 1 milhão e pouco. Pode ter certeza que já tem o dobro de pessoas, porque assim, muitos não fizeram o exame para ver se teve ou não, muitos não têm a oportunidade de fazer sorologia, tá? Então a quantidade aí de infectados é muito maior do que aparece, tá? E por isso que a taxa de letalidade é mais baixa. Perfeito. E o seu médico deve solicitar a sorologia para saber qual a mais adequada, se a qualitativa, se a quantitativa, se o PCR. Então, procure o seu médico para que ele oriente a melhor. Um abraço a todos. Obrigado, Rafael. Obrigado, senhor. Muito